Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo porque eu queria compartilhar com vocês um livro que eu recebi uns dias atrás e que eu fiz a leitura da introdução, né, que já me permitiu ter uma certa noção sobre o conteúdo, que é um livro relacionado à história do ateísmo, que é este aqui, ó. Raça em um Mundo Sem Deus, Ateísmo, Raça e Civilização, 1850-1914. Este é um livro de um historiador, Nathan Alexander. É um livro, deixa eu só confirmar aqui com vocês, é um livro de 2019, então uma produção muito recente, e é uma obra que trata de um assunto pouco conhecido aqui do meio acadêmico brasileiro. Quando eu falo meio acadêmico brasileiro, eu estou querendo dizer do pessoal da área da história. Porque é um capítulo sobre a história do ateísmo. O que o Nathan Alexander vai nos apresentar neste livro, né? Ele faz um estudo tendo como referência Estados Unidos e Inglaterra, né, de modo particular. Ele faz um estudo sobre os movimentos secularistas da segunda metade do século XIX e início do século XX, movimentos secularistas que eram onde se encontravam muitas pessoas que se declaravam ateias. E aí, né, como o próprio título e o subtítulo, né, nos chama a atenção, ateísmo, raça e civilização. Então, o que o Nathan Alexander ele apresenta ali logo no texto da introdução, que é a questão quais as referências dessas pessoas que participavam desses movimentos secularistas. Eram movimentos, né, que tinham entre suas pautas a defesa da separação igreja e Estado, então uma pauta mais vinculada à questão da laicidade, mas também a difusão do conhecimento científico, né, a difusão do conhecimento racional. Então, nós estamos falando de um período onde a ciência está em um processo de grande prestígio, principalmente entre os setores letrados da sociedade europeia e nos Estados Unidos. E aqui, no caso desses grupos, mas isso não é restrito a esses grupos, as ideias provenientes do darwinismo, a leitura, na verdade a leitura social que se faz a partir do darwinismo, né, o chamado darwinismo social, que busca compreender a dinâmica das relações e da história dos povos, tendo como premissa aquilo que o Darwin estabelece para o mundo da natureza, né, talvez até extrapolando, né, o que o Darwin tinha pensado, que era mais restrito à questão do mundo natural, biológico, etc. e tal. Então, esses grupos vão ter essas ideias como referências e, a partir daí, vão se posicionar no espaço público defendendo determinadas pautas. E aqui é interessante a questão raça, porque o que o Nathan Alexander está querendo investigar, que é como esses grupos e como esses indivíduos, né, que se definem como ateus, eles vão compreender o problema, o que eles denominam como a questão racial, né? Nós estamos falando aqui de uma época, por exemplo, os Estados Unidos está passando por um processo de extinção do trabalho escravo. O Brasil também vai passar por isso ali no final do século XIX, e a questão das populações que tinham sido escravizadas, qual o papel delas numa sociedade livre, né? Qual o papel delas no processo de construção da civilização. O Nathan Alexander vai colocar aqui em pauta a questão do racismo, onde grupos, né, desses grupos secularistas, uma parte desse grupo, né, das pessoas que compõem esses movimentos, acabam, a partir desse olhar do darwinismo social, do evolucionismo, assim, dentro dessa perspectiva mais de análise sociológica,
eles vão desenvolver concepções racistas, enquanto outros vão combater concepções racistas, né? Ele começa o livro, inclusive, falando, no caso, a religião, e aí ele pega o cristianismo e o texto da Bíblia. Ele diz que a Bíblia ela tem elementos que acabam contribuindo para justificar o racismo e tem elementos que contribuem para combater o racismo. E a ciência vem dentro dessa mesma pegada, com elementos que contribuem para justificar o racismo e elementos que contribuem para combater o racismo. E aí os indivíduos que compõem esses movimentos secularistas, eles vão acabar se apropriando seletivamente dessas ideias, né, no caso tendo como referencial a ciência, o conhecimento científico, para tomar posições. Então ele vai nos trazer aqui, por isso, esta relação entre o ateísmo, né, uma visão de mundo ateísta, a questão da raça e a questão da civilização, essa tríade como elemento para compreender o funcionamento e a atuação no espaço público desses indivíduos e grupos secularistas nos quais os ateus fazem presença. Então eu ainda tenho que ler, claro, né, o livro todo. Eu li a introdução, que traz um panorama geral da ideia do livro, também traz uma apresentação do que o autor pretende desenvolver em cada um dos capítulos, mas claro que isso não autoriza não ler o livro na íntegra, né? Então eu pretendo ler o livro na íntegra e aí, a partir daí, talvez futuramente eu faça um outro vídeo com uma explicação mais detalhada sobre alguns elementos. Mas já fica aqui, né, quem tem interesse em história do ateísmo, já fica aqui uma dica de leitura. E é isso, pessoal. Um abraço e até breve.